A morte do irmão de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. A morte de Antônio Ferreira. O ano 1926, Pernambuco. Vamos contar a história do cangaço. Pois é, teve a Batalha de Serra Grande, grande batalha. De um lado, quase 300 homens da polícia, do outro, mais de 100 cangaceiros. Os cangaceiros se deram bem, mataram bem mais policiais do que perderam seus homens. Foram 10 policiais mortos e vários feridos. Dos cangaceiros morreram 6. A polícia então deu a notícia que tinha matado o irmão de Virgulino nesse combate de Serra Grande. Mas com o tempo ficou sabendo que foi notícia falsa. Lorota, Antônio ainda estava vivo. Mas por ironia do destino ou causalidade, Antônio Ferreira veio logo a falecer, poucos meses depois, na fazenda do coronel Ângelo da Gia, em Poço do Ferro. Estava ele e 4 cangaceiros brincando de luta por uma rede, lá no alpendre da casa. Tinha uma arma na parede, em pé. Não se sabe se tocou alguma coisa, a arma caiu e disparou, atingindo o irmão de Lampião em cheio. Este ainda caiu agonizando e logo morreu. Os 4 cangaceiros, temerosos, receosos, o que Lampião iria fazer com eles? Não tendo jeito, pegou o corpo de Antônio e levou até o chefe. Chegando lá, Virgulino os repreendeu. Aquilo não era o momento para estar brincando, mas compreendeu que não foi por intenção, foi fruto do acaso. Luiz Pedro, o principal responsável pela morte do irmão, assumiu a posição de Antônio Ferreira no bando, e subchefe, e assim acompanhou Lampião até o último dia dele na Grota de Angico. Foi um dos seus principais conselheiros e amigo. Para você ver a ironia do destino. Lampião então entrou em luto. Foi aí que deixou seu cabelo crescer. Ele já tinha perdido seu irmão Levino, tinha perdido seu pai, José Ferreira. Tudo isso só ia aumentando ainda mais a loucura de Lampião e a vingança ainda por cima. Deixou seu cabelo crescer, usava o chapéu típico, não desse, mas o típico de cangaceiro, o lenço colorido e as cartucheiras. A indumentária que caracteriza todos os cangaceiros até hoje. Foi um momento difícil para Virgulino. Já tinha perdido 3, o pai e mais 2 irmãos no cangaço. Aquilo afetou bastante. E a polícia de Pernambuco não iria dar trégua para Virgulino. O corpo foi enterrado em algum local ali perto. A polícia, sabendo, pois não tinha noticiado mais nada sobre o nome de Antônio nos jornais, ninguém falava mais de Antônio, a polícia pediu que um dos seus fosse averiguar o caso. Miguel Feitosa ficou responsável. Ele pegou alguns policiais e foi para a região. Conseguiu encontrar o local onde foi enterrado Antônio. Cavou o local, tirou o corpo e o levou para averiguação. Aí constatou que o irmão de Virgulino de fato tinha morrido, que Lampião tinha perdido mais um da sua família. A coisa para os cangaceiros não estava nada bem ali em Pernambuco. Prestes, ele iria deixar a área para ir atuar em outra área do Nordeste. A vida de Lampião não estava fácil, mas a morte dele ainda iria demorar bastante. Perdeu Levino e agora perdia seu irmão Antônio. Os dois que começaram juntamente com Virgulino no cangaço, lá no bando de Sebastião Pereira. Sebastião Pereira deixou o cangaço, Antônio Matildes deixou e os Ferreiras ficaram. Só que agora a polícia, aos poucos,
ia exterminando a família dos Ferreiras, o pai e os dois irmãos. Mas Virgulino tinha sangue forte, tinha sangue no olho. Iria dar muito trabalho para as autoridades do Nordeste, para o povo e para a polícia. Só iria morrer lá na Grota de Angicos. Vamos contar histórias. História do cangaço, sobre Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião.